Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula, nós vamos corrigir a semana 2 do PET 4 de Física, aí do primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá, questão 1. Um torcedor de futebol, durante uma partida de seu time na Libertadores, resolveu utilizar seus conhecimentos de física para explicar algumas jogadas. Nessa perspectiva, leia com atenção as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A. A força que o jogador exerce sobre a bola ao chutá-la é igual à força que a bola exerce sobre o pé do jogador. Essa afirmativa é verdadeira. Por que ela é verdadeira? A gente sabe disso através da terceira lei de Newton, ação e reação. A força que o jogador exerce sobre a bola quando ele chuta é igual à força que a bola exerce sobre o pé dele. Terceira lei de Newton, ação e reação. Portanto, essa afirmativa é verdadeira. Letra B. A quantidade de movimento em uma colisão inelástica, como o jogador chutando a bola a gol, não se conserva, pois as condições do sistema não são ideais. Então a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre colisões. Uma colisão inelástica é quando a energia cinética não é conservada. Porém, como a gente já viu o princípio da conservação do momento, o momento é uma grandeza que sempre se conserva. Por isso essa afirmativa é falsa. Então, guarda aí, a quantidade de movimento sempre se conserva. Numa colisão inelástica, a energia cinética que não se conserva. Então, a afirmativa B é falsa. Vamos aí para a letra C. Em uma colisão entre dois jogadores cabeceando a bola, o impulso que os jogadores sofrem é igual em valor, direção e sentido. Essa afirmativa é falsa. Por que ela é falsa? O impulso é força vezes intervalo de tempo, e força é uma grandeza vetorial. Então, assim também vai ser o impulso. Então, sendo o impulso uma grandeza vetorial que depende da força, e como as forças têm sentidos opostos, então o impulso que ele sofre vai ter sentidos opostos. Então, essa afirmativa é falsa, certo? Letra D. Na cobrança de um pênalti, o jogador altera a quantidade de movimento da bola, que por sua vez é novamente alterada quando a bola se choca com a rede. Essa afirmativa é verdadeira. Por quê? A bola está lá parada esperando para ser chutada. Então, a velocidade dela é zero. Quando ele chuta, ele aplica o impulso e altera a velocidade dela, altera a quantidade de movimento. Quando ela se choca com a rede vai, amortece, exerce o impulso nela e diminui o valor da sua velocidade. Então, essa afirmativa é verdadeira. E na letra E, o goleiro continuou em repouso após fazer uma defesa. Não conseguiu agarrar a bola, que bateu em suas mãos e voltou na mesma direção com a mesma velocidade. Com base nesses dados, pode-se considerar que a quantidade de movimento do sistema goleiro-bola antes e depois da colisão é igual. Então, essa afirmativa é verdadeira, porque, como a gente já sabe, a quantidade de movimento sempre se conserva. Beleza? Então, vamos aí para a questão número 2. Um atirador de uma agência federal, cuja massa é 70 kg, está com uma metralhadora de massa 2 kg. Ambos podem sofrer, atirador junto à metralhadora, um recuo ao atirar. As balas têm massa 40 gramas cada uma e saem da metralhadora com velocidade de 800 metros por segundo. Qual é aproximadamente a velocidade de recuo do sistema atirador-metralhadora ao disparar uma bala? Considere um sistema isolado de forças externas do atirador, junto a seu equipamento, inicialmente em repouso. Então, para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ver os dados que o problema nos deu. Então, eu vou colocar aí a massa do atirador, 70 kg. A massa da metralhadora, 2 kg. A massa da bala, 40 gramas, que a gente vai ter que converter para quilograma, que dá 0,040 kg. E a velocidade da bala, 800 metros por segundo. Então, a gente vai aplicar aí a conservação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A velocidade de todo mundo é zero, tanto do atirador quanto da metralhadora quanto da bala. E depois, o que a gente vai ter? A gente vai ter a bala saindo com a velocidade de 800 metros por segundo, e a gente quer saber a velocidade de recuo do atirador e da metralhadora. Então, massa do atirador mais massa da metralhadora vezes a velocidade de recuo. Então,
a quantidade de movimento inicial é 0, e depois quanto que fica? A massa do atirador, 70 kg, massa metralhadora, 2, vezes a velocidade de recuo, mais a massa da bala, 0,040 kg, vezes a velocidade da bala, 800 metros por segundo. Agora a gente vai considerar apenas o modo, que quando trocar de lado vai ficar negativo, porque inverte sentido. A bala vai numa direção, num sentido, e o recuo está no sentido oposto. Então, considerando apenas o modo da velocidade de recuo, o que a gente vai ter? 70 mais 2, 72 vezes a velocidade de recuo, que é igual a 0,040 vezes 800, que dá 32 metros por segundo. 32 dividido por 72 dá 0,44 metros por segundo, que é a alternativa A. Portanto, a velocidade de recuo do sistema atirador-metralhador, quando se dispara a bala, é de 0,44 metros por segundo. Alternativa A. E a última questão, a questão número 3. Dois patinadores de massas iguais a 80 kg, na última volta de uma final de competição de patinação de velocidade, movem-se com velocidade 54 km por hora e 63 km por hora. Em uma tentativa de ultrapassagem, os patinadores colidem e seguem juntos até a linha de chegada. Qual a velocidade com que os patinadores cruzam a linha de chegada? Então, primeiramente, vamos pegar os dados do problema. A massa dos dois patinadores, tanto o patinador 1 quanto o patinador 2, 80 kg. A velocidade do primeiro, 54 km por hora. Que a gente divide por 3,6 e acha em metros por segundo. 54 dividido por 3,6, 15. Então, 54 km por hora, 15 metros por segundo. A velocidade do segundo, 63 km por hora. Divide por 3,6, 17,5 metros por segundo. E qual que vai ser a velocidade final dos dois? É o que nós queremos saber. Então, novamente, aplicando a conservação da quantidade de movimento, nós temos que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, o que a gente tem que analisar? No início, a gente tem a quantidade de movimento de um patinador mais a quantidade de movimento do segundo patinador, M1V1 mais M2V2. Depois, os dois se juntam, então passa a se mover como um corpo só, um sistema, né? Vamos dizer assim, um corpo só. Então, quando eles colidem, o sistema vai ser formado pela massa dos dois. A massa de um mais a massa do 2 vezes a velocidade dos dois, que vai ser a mesma. Então, substituindo os valores, 80 kg vezes 15 metros por segundo do primeiro, mais 80 kg vezes 17,5 metros por segundo do outro, é igual à soma da massa dos dois, 80 mais 80, vezes a velocidade final. Aí eu tirei as unidades só para facilitar o cálculo, mas como a gente está calculando velocidade, a resposta tem que ser em metros por segundo. 80 vezes 15, 1.200. 80 vezes 17,5, 1.400. 80 mais 80, 160 vezes VF. 1.200 vezes 1.400, 2.600. 160 multiplicando, passa dividindo. Então a velocidade final vai ser 2.600 dividido por 160, que dá 16,25 metros por segundo. Ou, no caso, 58,5 km por hora. Né? Multiplica por 3,6 e você acha a velocidade em km por hora. Beleza? Muito bem, encerramos aqui essa correção e ficamos aí até a próxima videoaula. Abraço!